Boa tarde. Por que tão distante vocês estão, hein? Pelo menos quem estava lá em cima desceu, né? É o quê? Eu soube que quem ficasse lá em cima que fosse sorteado não ia ganhar, né? Aí desceram. Na força da pressão. Bom, gente, bora lá. Antes de começar a falar qualquer assunto que aborde a obstetrícia no APH, que é o atendimento pré-hospitalar, eu queria dizer para vocês, aqui são todos, eu até perguntei, estudantes de enfermagem, e há algum tempinho atrás eu estava, uns 20 anos atrás eu estava me formando também, tá? E antes de qualquer coisa, eu digo para vocês, estudem, tá? É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre o que a gente está fazendo. A gente tem um leque de opções dentro da nossa profissão. E aí, enquanto vocês estiverem pela trajetória de vocês, certamente vão se apaixonar por algo. Eu, por exemplo, quando eu estava na graduação, a minha escolha profissional foi a obstetrícia. Então, lá no 6º período, eu disse, é isso que eu quero. E aí fiz minha trajetória dentro da saúde da mulher e o SAMU ele chegou por acaso na minha vida, por acaso. E o que é que eu vejo que o SAMU tem de parecido com a obstetrícia? Na hora que a gente está dentro de uma maternidade e que tem lá 10 mulheres para parir, cada mulher, num parto normal, que é onde a gente vai estar à frente num comando também, vai ser um cenário diferente de cada uma delas. Eu digo que não tem rotina dentro da obstetrícia, dentro do parto normal. E aí, quando você vai para o SAMU, que se você for para 10 capotamentos, cada um vai ser um cenário diferente. Não tem rotina também. Se você for para 10 vítimas de agressão por arma de fogo, todas diferentes, tá? Então, ele caiu por acaso, né? E aí eu estou já há 17 anos no SAMU. Hoje eu estou na coordenação de enfermagem, tá? Lá em Jaboatão. E se um dia, mais para frente, vocês chegarem por lá, vistam esse macacão com muito orgulho, tá? Mas vamos lá. Atendimento pré-hospitalar no contexto do parto. Dentro da obstetrícia, a gente tem 2 vidas nas nossas mãos. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado e um olhar ampliado sobre aquela mulher. A gente, enquanto profissional, a gente tem obrigação de saber o que é fisiológico. Obrigação. Eu preciso saber que isso que está acontecendo no corpo dessa mulher, gestante ou não, é para acontecer com esta mulher. Por que eu digo que isso é importante? Porque na hora que tem qualquer desvio da normalidade, precisa acender na minha cabeça um sinal de alerta, piscando. Senão, vai passar batido uma série de situações e aí é onde a gente chega com grandes complicações e a quantidade que a gente tem, infelizmente, de mortes maternas. Porque às vezes está ali, ó, piscando o sinal de alerta e o profissional ele não vê, ele não se atenta, ele não toma as medidas que são necessárias, tá? E aí, dentro do contexto pré-hospitalar, eu não sei se vocês entendem como é que é composto as viaturas. Só para que vocês compreendam um pouco que o cenário ele é um pouco hostil. A gente, quando veste esse macacão, a gente está diante de um cenário hostil. O corredor norte, o corredor sul. Dentro do SAMU, ou está na minha mochila, na minha viatura, ou eu estou ferrada. Se eu olhar para um lado, esse cenário hostil tem a unidade de suporte avançado,
onde nessa viatura tripula médico, enfermeiro, condutor. Dentro do meu serviço, eu fiz uma nota técnica, porque eu acho que é importante eu ter um técnico de enfermagem. Pela portaria, a gente não tem, mas aí a gente foi para uma guerra de braço e a gente conseguiu, porque em alguns momentos falta mão para socorrer. Então, lá em Jaboatão e em outros municípios também, a unidade de suporte avançado é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor. A unidade de suporte básico, um técnico de enfermagem e um condutor. O técnico de enfermagem, ele sai para uma assistência ao parto? Sai. Se a UTI tiver em ocorrência, a central de regulação, ela vai mandar sim. Por quê? É o que tem dentro do município de melhor para aquela mulher naquele momento. Tá? E a gente tem também a motolância, que ela é tripulada, seja técnico de enfermagem ou enfermeiro, tá? E aí tem que ter o curso específico, além do resgate aéreo, ok? E aí é pouco provável da gente ter o resgate aéreo para gestante. Mas bora lá. É necessário ter um olhar dentro do APH. É muito comum a gente focar só no trauma, não é? Aquele politraumatizado, vítima de agressão, capotamento, mas a gente vai pegar causas clínicas também. Vai pegar o idoso, vai pegar a gestante, vai pegar a criança que fez com intoxicação exógena. Então, dentro do nosso cenário da obstetrícia, eu preciso ampliar esse olhar para esta mulher que está grávida. Eu tenho que olhar ela por todos os ângulos. É necessário colocar uma lupa. E tem que ser rápido. A gente não tem muito tempo. Não dá para ficar caqueando com a paciente. Então, esse profissional, ele tem que ficar atento. Isso é parte do que ele pode pegar dentro de uma ocorrência. A gente pode pegar uma paciente vítima de abortamento. E aí, muitas vezes, esse abortamento... A gente vai ser acionada por conta de um sangramento abundante, o paciente pode estar chocando, ou um choque séptico, tá? Hemorragia pós-parto, isso aqui às vezes acontece dentro da ambulância. A gente chega ou na rua, tem mulher que pare na rua, ou no domicílio, e ela começa a sangrar com a gente, antes da gente chegar no destino final, que é uma maternidade. Restos ovulares, o profissional de enfermagem, ele precisa entender que quando ele está no atendimento pré-hospitalar, dando assistência ali ao nascimento, e que ele vai recepcionar essa placenta, ele tem que estar atento à dequitação, à saída dessa placenta. Não é para deixar essa placenta na casa da paciente. Essa placenta precisa ser levada para a maternidade para ser avaliada se ficou restos ovulares, se ficou qualquer parte de membrana amniótica, se ficou parte de cotilédonos dentro dessa mulher, tá? Então, enquanto há assistência, a gente pode sim avaliar, o técnico de enfermagem, o enfermeiro do SAMU, ele pode avaliar essa placenta e já chegar no local de referência dizendo, ó, ficou âmnio na paciente. Âmnio, minha gente, quem já pagou obstetrícia aqui? Ou quem já pagou saúde da mulher? Tudo bem. Alguém aí se apaixonou? Gente, deixa eu abrir um parêntese. Pense num lugar onde a gente tem autonomia. O centro de parto normal, a gente admite a paciente, assiste a paciente, dá alta a paciente, com a equipe exclusivamente da enfermagem. Não estou desmerecendo não, o colega médico não, de forma alguma. Mas o que acontece? O Ministério da Saúde, ele precisou colocar, ele pegou uma lupa, um binóculo com lente aumentada e se voltou para os enfermeiros obstetras.
porque a forma que estava nascendo não estava dando certo. A forma que estava nascendo não estava dando certo. E aí, a gente foi pegando e ocupando os espaços. E hoje, a enfermagem obstétrica de Pernambuco, ela é referência para o Brasil, pelos avanços e as guerras de braços que a gente enfrenta e não recua para ocupar o espaço devidamente. E isso eu digo para vocês em qualquer lugar, onde vocês estiverem, que seja o espaço de ocupação de vocês. Não recue. Ocupe esse espaço vai ser ocupado por alguém, tá? Prolapso de cordão. Isso daqui é uma bronca grande. Alguém aqui sabe como conduzir? Um prolapso de cordão é quando existe a esterilização do cordão umbilical antes do nascimento do bebê. A bolsa estourou e aí esse cordão saiu. Existem manobras e quem está no atendimento pré-hospitalar precisa saber o que fazer, porque eu não vou levar essa paciente deitadinha na maca assim. Essa paciente ela vai precisar ficar de 4 apoios e vai precisar que alguém esteja sustentando esse cordão e ao mesmo tempo, quando ele está sustentando esse cordão, está contando a frequência cardíaca fetal, porque esse bebê ele vai sofrer. Então a gente tem que chegar rápido numa maternidade. Eu só peguei o prolapso de cordão uma única vez, dentro de uma maternidade de alto risco, que era do HB Magalhães. Na hora que a colega foi fazer a amniotomia, romper a bolsa durante o trabalho de parto, houve um prolapso. A gente estava dentro do hospital. E a gente, paciente com pré-eclâmpsia, independente da idade gestacional, vai ter que nascer. E aí a gente vai tentar dar vida e sobrevida numa UTI neonatal, ok? A depender da prematuridade. Uma parada cardiorrespiratória. Graças a Deus não é tão comum, mas acontece. E existem manobras que são necessárias fazer, que é diferente quando eu for reanimar uma paciente que não esteja gestante. Alguém sabe dizer? Eu vou fazer pergunta, viu, para vocês. O que é que precisa ser feito numa parada, numa gestante? Quem falou? Fala. Como? A compressão faz parte de todos. Na reanimação eu vou ter que fazer compressão em todos. Eu vou ter que ventilar em todos. Fala mais alto. Ela está falando verificar o BCF, batimento cardiofetal. Eu estou falando na hora da reanimação, estou reanimando a mãe. Gente, se você tiver barriga, por favor, uma pessoa para lateralizar esse útero. A gente precisa puxar esse útero para a esquerda. Vai ficar uma pessoa segurando essa barriga para lateralizar esse útero para a esquerda. Faz parte da reanimação a gente liberar esse retorno da veia cava, porque o útero gravídico, ele comprime e ele dificulta a reanimação da mãe. A prioridade da vida é para a mãe. Então, se em algum dia, em uma UPA que vocês estiverem, chegar uma paciente em PCR e o colega decidir abrir na lâmina de bisturi para tirar a evacuação desse útero, ele faz parte da reanimação neonatal. Ele faz parte da reanimação materna. Então, evacuar esse útero, liberar esse útero, independente da idade gestacional, acima de 24 semanas, tá? Antes disso, não. UPA,
mas ela é necessária, porque se a gente não evacua esse útero, a chance de salvar essa mulher diminui muito, tá? Então, esse olhar, a gente precisa estar atento de forma rápida quando chega na casa. Opa! Sinais vitais, vou passar rápido aqui. Lá, quando o socorrista chega, onde essa gestante está, que a gente foi chamada, precisa ser rápido. Tem cartão de pré-natal? Dá uma olhada rápida no cartão de pré-natal. Está fazendo uso de alguma medicação? São perguntas que a gente precisa saber. Qual é a idade gestacional? Está com quantos meses? Às vezes ela não sabe em semanas. Está com quantos meses de gravidez? Essas informações daqui, de uma paciente que está fazendo pré-natal, vai estar no cartão de pré-natal. Porém, a gente vai se deparar com mulheres que, impressionantemente, não vai estar realizando pré-natal. Tá? E aí você está cego, ali naquele momento. Perguntar para ela, a gente pode ser acionado para várias situações, tá? Normalmente é para trabalho de parto avançado ou nascimento no domicílio. Por quê? O SAMU não é táxi, não é Uber. Então essa paciente, ela tem que se planejar para quando entrar em trabalho de parto, ir para a maternidade. Não fazer da gente um meio de transporte. Tá? Digo sempre que se para todo trabalho de parto, toda crise convulsiva, o SAMU for disparado, não tem ambulância certa para isso. Não tem, a mínima condição. E aí, o socorrista, ele precisa entender que esse trabalho de parto, a gente tem os períodos clínicos do trabalho de parto, ele tem que ter isso organizado na mente, mesmo sabendo que as ocorrências obstétricas, elas até nem são tantos em número, mas ele tem que ter isso aqui, organizado minimamente. Para quem já passou pela disciplina, a gente vai ter o período de dilatação, que vai se iniciar com as contrações, e aí é quando tem dilatação completa. O socorrista não precisa tocar essa paciente. Não precisa. Até porque... será que o dedo dele está calibrado? Para que eu vou tocar uma paciente se eu lá no escuro eu não consigo enxergar? Então, eu preciso ver se ela tem dinâmica uterina. Dedo calibrado, aí é outra história, aí você toca. Porque em um simples toque vaginal a gente consegue ver dilatação, apagamento, se o colo está grosso, se o colo está fino, se a bolsa está íntegra. E qual é a posição que esse bebê está? Isso tudo a gente vê no toque, mas esse dedo precisa ser treinado, tá? Então, o quanto tempo está sentindo essas dores? Perdeu o tampão mucoso, perdeu o líquido amniótico. Se perdeu o líquido amniótico, a gente tem que perguntar a característica desse líquido. Porque se ele tiver esverdeado, significa que ali tem mecônia, significa que a gente pode estar diante de sofrimento fetal. Se tiver sangue, né? Então são coisas que a gente precisa indagar sim, ainda dentro da casa dessa paciente. No segundo período clínico do trabalho de parto, a gente tem um período de expulsão, que é quando já tem toda a dilatação completa, o bebê já desceu e já está, se insinuando para vir ao mundo. É lindo, viu? Aqui no terceiro período é a dequitação. E aí isso acontece muito. O socorrista, ele precisa receber essa placenta. Tá? Que às vezes a mulher acha que está parindo o segundo filho. Né? E quando eu recebo essa placenta daqui, eu tenho que fazer a inspeção dela. No quarto período, aí eu quero chamar uma atenção. Aqui, a gente perde muitas pacientes.
É um período de alerta, de vigilância. Recentemente, há menos de um ano atrás, uma paciente, por exaustão do trabalho de parto, parto normal, por exaustão, ela depois do parto, ela dormiu, adormeceu. E esse período de Greenberg, ele não foi vigiado, monitorado com simples sinais vitais e botar a mão na barriga para ver se esse útero está contraído. Essa paciente sangrou de forma silenciosa e quando o profissional chegou perto dela, ela já estava no encontro com o Papai do Céu. Então, é um período, existem pacientes que a gente sabe, a gente tem conhecimento que vai ser, que a gente precisa vigiar mais aqui, as grandes multíparas. Mulheres que pariram muito têm grande probabilidade de fazer uma atonia uterina. Esse útero ele não contrai de forma efetiva, essa paciente sangra. Sangra e sangra muito, tá? Então, nesse pós-parto, essa paciente vai estar dentro da ambulância. Vai estar com a gente. Ou a equipe já chegou na casa com ela já parida. Então, a gente precisa ver essa quantidade de sangramento, dessa perda sanguínea, tá? E os sinais vitais, eles também dão um subsídio para a gente enquanto profissional. Aí aqui, colocando a questão da dilatação, tá? A gente tem que treinar esses dedos bem. Na assistência ao trabalho, pior, com o braço vindo primeiro. E aí, o que faço? Tem que saber o que fazer. Você precisa saber o que fazer ali. Distócia de ombro. Nasce, cabeça passa e o ombro emperra, não passa. O socorrista tem que saber o que fazer. O que é que eu vou fazer na distócia de ombro? A gente vai ver mais pra frente isso. Então, a gente precisa garantir a privacidade dessa paciente. Gente, lembrar, cuidado, para não estar invadindo o corpo dessa paciente. A gente só vai fazer o que é necessário. O meu olhar tem que estar atento, mas eu não preciso, tá? E bote sempre, mesmo a gente sendo mulher, eu sou socorrista, eu estou atendendo a uma mulher, traga sempre alguém da família para perto. Deixe sempre alguém que ela escolha para estar naquele momento, enquanto a equipe está avaliando. Tá? Não deixe essa paciente só, até porque vai se expor partes íntimas dessa mulher. Poupe. Para que é que o condutor está ali naquele momento? A não ser que a gente esteja diante de uma parada que ele vai fazer parte da reanimação, aí é outra história. Mas a gente precisa sim lembrar de preservar essa privacidade, tá? Ó, solicitar a presença de um acompanhante. Tem que estar. Informar e solicitar o consentimento para a realização de todos os procedimentos. A gente precisa explicar, falar o que está fazendo. Mesmo que a gente ache que é muito básico. Ah, devem ter comentado com ela lá no pré-natal. Explique. Diminua os seus problemas. Preparar essa paciente para o transtorno do parto, porque ela pode evoluir dentro da ambulância. E se caso essa paciente entrar no período expulsivo dentro da ambulância, encoste a ambulância. Você precisa você vai ter que ajudar a recepcionar esse bebê. Então, encosta a ambulância, faz as coisas com tranquilidade. Recepcionou. Lembrar sempre, minha gente, que o parto é um momento tão mágico para a mulher e para a família. A gente consegue, dentro do APH também, fazer diferente. Porque isso depende do profissional, de como é que eu quero que o filho dela nasça. A gente consegue sim fazer. Aí tá nascendo. Dentro do período expulsivo, eu sou apaixonada, eu não vou mentir. Na assistência ao parto iminente, ou seja, está nascendo.
né? Diferente da gente colocar dentro da ambulância. Se você chegou na rua, no trabalho, na casa dessa paciente, a paciente está realmente na iminência de parir, ela vai nascer ali, aquela criança. Mas, chefe, era um prematuro. O que é que a gente faz? A gente fica ali e pede por um socorro de suporte avançado. Isso eu estou falando se chegar a uma unidade de suporte básico. O técnico ele vai ficar lá. É um prematuro, está nascendo, você vai avisar a central e vai dizer que precisa de uma unidade de suporte avançado, com médico e enfermeiro, porque está nascendo um bebê prematuro. Ponto. É isso. E torcer para que vá, né? Que às vezes está em ocorrência. Peraí, tá certo esse aqui. A gente precisa, mesmo no parto iminente, garantir a privacidade da paciente. Eita, 2-0 aqui. Solicitar a presença disso não vai mudar nunca. Tá? E traga o seu material, desça para assistir já de bolsa. Essa história de descer parcialmente, é melhor você vir com tudo e depois você voltar para a viatura, para a ambulância, do que você, o profissional ficar assim, ó. Desça com todas as suas mochilas. Ah, é um trabalho de parto. Desça com kit parto, porque você pode chegar lá e você pode precisar seccionar esse cordão. Então desça com tudo. No parto iminente, vamos respeitar, deixar que a paciente escolha a posição de parir. Deixe que a paciente escolha a posição de parir. Vai parir feito Índia, é? Vai. Vai parir de 4? Vai. Respeita. O seu olhar é de observação. Tá? Se precisar fazer algo, aí você vai estar ajustando o pi. Por exemplo, numa distócia de ombro, a gente vai precisar fazer manobras. E a gente vai explicar, porque esse bebê ele não vai sair. Tá? Mas de um parto normal, que não tenha distócia, sem intercorrência, deixa a paciente. A posição que ela escolher vai lacerar menos ela. Pode ter certeza que vai lacerar menos. Então, a gente vai precisar fazer menos correção. No APH, apesar de eu ser enfermeira obstetra, a gente não faz correção da laceração não, tá? A gente leva a paciente e a paciente faz essa correção da laceração na maternidade. Então, faça essa antisepsia, avalie a região. Na hora que o bebê estiver saindo, avalie se tem circular de cordão. Você pode desfazer essa circular de cordão. E espera, porque na próxima contração nasce. Eu vim de uma escola da residência onde me ensinaram muito a fazer intervenções. Então, me ensinaram que eu tinha que pegar a cabeça, bota para baixo. Desprende um ombro, bota para cima, desprende o outro ombro. E não é necessário isso. A gente vai desconstruindo aquilo que lhe ensinaram, né? Até porque a minha residência foi numa maternidade de alto risco. Parte das intervenções, eu prefiro também olhar que foi positiva, porque treinou minha mão, tá? Porém, algumas eu julgo que foram desnecessárias. Na hora da minha formação enquanto enfermeira obstetra, de repente aquela mulher não precisava passar por aquilo. Não, já ouviram falar em Cristelé? A manobra de Cristelé? Não façam. Ah, porque eu fui ajudar a nascer, porque não estava. Não façam manobra de Cristelé. Por favor, que vocês não sejam enfermeiros que vai pegar a barriga da paciente ou fazer em alavanca, um profissional do outro lado e puxa o braço e faz em alavanca e a paciente acredita que você está fazendo o melhor, porque senão o filho dela morreria. Isso não é verdade.
Já peguei paciente que a gente precisou fazer uma esterectomia. Um cristelé. Sabe o que aconteceu? Foram duas situações. Uma rotura uterina, a outra foi pior ainda. A paciente precisou fazer uma esplenectomia porque ela teve uma lesão de baço. Conseguiram fazer uma lesão de baço num cristelé. Eu acho que sentaram essa paciente, não é possível. Na presença de distócia de ombro, eu vou trazer para vocês sobre isso. Recepcione esse bebê, tá? Desfaça circular de cordão. Se ela tiver apertada, a circular de cordão tiver apertada, você pode sim pegar dentro do kit parto, a gente tem pinças e tesoura. Inclusive na viatura de suporte básico. O técnico de enfermagem, ele pega a assistência ao parto normal. Então ele vai pinçar se a circular de cordão estiver muito apertada, tá? A gente vai pinçar, seccionar, cortar esse cordão e desfazer essa circular para que esse bebê ele venha, tá? De forma mais leve, porque às vezes o cordão ele fica tensionando realmente. Então, circular de cordão apertada, a gente faz desfaz na hora do parto. Recepcione esse bebê e coloque ele sobre o abdômen da mãe. Ó, gente, o clampeamento do cordão, não tem esse desespero de estar clampeando. Se não for uma situação de uma circular muito apertada, deixa. Põe para cima do abdômen da mãe. Aquece esse bebê. Deixa esse contato. E você pode. Isso se o bebê estiver bem. Ok? O bebê bem, a gente pode fazer isso e deixar esse momento. Ficar monitorando esse batimento do cordão com o dedo. Então não tenham pressa de clampear e cortar esse cordão. E aí, fizemos. A mãe já está com o bebê, e aí bora recepcionar a nossa placenta. Vocês precisam entender que a placenta ela tem a face fetal e a face materna. E aqui, que não dá para ver direito, tem a membrana, que a gente, na hora que a gente está recepcionando, na hora da dequitação, eu preciso ter a segurança de que essa placenta ela veio inteira. Acho que todo mundo daqui, se eu falar uma expressão, vão entender. Na hora que a gente está recepcionando a placenta, e ela está vindo, esse âmnion, ele é o último que vem, e ele realmente desliza. Você vai ver ele caindo pela fúrcula vaginal, tá? Ele vai deslizar. Se você estiver recepcionando essa placenta, e você sentir que torou, partiu, cara, ficou âmnion lá dentro, é óbvio. E não tem problema. O que é que precisa? Você precisa tentar retirar esse âmnion. E se você não conseguir pegar essa membrana com a mão mesmo, tentar trazer essa membrana. Normalmente, quando acontece, eu pego uma pinça, vou lá e deixo ela presa na pinça, porque ela é bem fininha. E eu espero que ela descole e venha. Se eu não conseguir, não acho que foi um erro ou uma falha da assistência. Eu tenho que... Porque dentro da maternidade vão tentar retirar. E caso não consigam, ela vai para a curetagem. O que não pode ficar são restos ovulares, porque a gente vai ter infecção. Infecção puerperal mata. As 3 principais causas de morte materna: hemorragia, hipertensão e infecção. Todas evitáveis. Todas. Então a gente perde mãe por causas evitáveis. Aqui, nessa, é porque o ponto laser não está pegando. Isso daqui, você vai ver os cotilédonos, tá? E aí o que é que precisa? Na hora que eu recepciono essa placenta, ela vai estar na minha mão.
qualquer pessoa vai precisar secar isso daqui. Quando vocês estiverem na prática da saúde da mulher, dentro de uma maternidade, não percam a oportunidade de pegar na placenta, cheirar a placenta. É sério. Tem gente que não gosta do cheiro, não. Então, isso daqui, eu recepcionei a placenta, eu vou pegar uma gaze e vou secar ela. Não é para ela sangrar. Se quando eu seco, mina sangue, brota sangue, é porque, gente, vê como não é difícil saber que ficou resto de placenta na paciente. Porque na hora que eu seco ela e sangra, significa que ficou cotilédono lá na paciente. É difícil isso. É só eu pegar, botar na mão, secar e olhar. Minou sangue. Aí eu seco. Aí. E olha que ela já não está mais ligada à mãe. Não tem. E ela vai sangrar. Porque ficou o cotilédono lá. Tá? E eu sempre faço nas práticas, eu pego a placenta, que ela está inteira, e eu mostro para os alunos. Eu pego e faço um corte do tamanho de uma unha. Minimamente, um pedaço pequeno de cotilédono, eu deixo lá, supostamente lá. Eu simplesmente corto. E aí eu mostro como sangra. Aí eu seco ela, sangra. Significa que ficou cotilédono e eu preciso pescar, trazer essa parte da placenta que ficou lá, para que não tenha. E aí a gente, enquanto enfermeira obstetra, a gente não faz curetagem. Eu posso fazer uma curagem, que é, com a própria mão, tentar trazer esse cotilédono ou essa membrana que ficou. Eu só preciso saber identificar o que está vindo na minha mão, porque certamente vai vir coágulo. Então eu tenho que saber o que é coágulo e o que é cotilédono, tá? E avisar o colega da maternidade, só. Então, eu digo que na assistência pré-hospitalar, o recebimento da placenta e a primeira hora do pós-parto é um momento de muito alerta para a gente. Bom, aqui foi do que eu falei da placenta, tá? A gente tem que estar de olho nela, de fato. Ai. A gente precisa estar de olho nela. Levar a placenta para a maternidade. Uma vez, quando eu estava na residência, um feto morto, uma paciente do interior, veja que absurdo, era um feto morto, tá? Já não tinha vida, e ele chegou na maternidade do interior, que eu não me lembro qual foi, já em período expulsivo, mas com os pezinhos, e fez cabeça derradeira. Saiu o corpo e a cabeça não saía. Não saía, já estava em óbito, tá? Ele já chegou em óbito lá na maternidade. E a paciente destampou um sangramento por conta que essa cabeça não saía, e aí o colo começou a sofrer. E aí foi necessário fazer a decapitação. Por mais que a gente saiba que já estava morto, é uma cena que ninguém quer ver. E aí transferiram essa paciente para Recife. Aí chegou lá no Hospital das Clínicas para expulsar a cabeça com a gente. E o corpo ficou lá. E para o desfecho ser ainda pior, todo feto, que a gente chama de FM, a gente faz de tudo para que ela nasça, que ela expulse de forma normal, porque o risco de infecção é muito maior, tá? Muito maior. Então a gente só vai para a intervenção cirúrgica, se a gente não conseguir, e ela estava fazendo medicação para expulsar a cabeça, e aí o desfecho pior foi, na madrugada, a gente só escutou o grito, onde ela expulsou a cabeça. No banheiro, num vaso. Ela teve vontade de fazer cocô, e aí aquela cabeça.
Então, a gente, quando recepcionou lá, apoiou essa mulher e a gente não tinha o corpo. Como era que ia fazer o sepultamento, né? Aí todo um transtorno para buscar esse corpo. Aí faz a sutura para poder entregar para essa mãe sepultar, né, de forma mais digna. Mas assim, quando vocês estiverem, pensem, raciocinem, botem tico e teco para fazer sinapse, tá? E o quarto período, que a gente já falou também, de Greenberg, é muito importante esse. E aí ele é importante em qualquer local, tá? A gente precisa fazer uma vigilância rigorosa de perda sanguínea, observar lóquios, esse sangramento do pós-parto a gente chama de lóquios, monitorar a contração uterina. O útero que não estiver contraindo, minha gente, significa que está sangrando. Se eu pego nessa paciente e esse útero está mole, essa paciente certamente está com sangramento aumentado, não tenha dúvida disso. Basta levantar o lençol ou puxar um absorvente que vocês vão ver. Monitorar sinais vitais, avaliar a coloração. Olha, sinais vitais vai sinalizar para você certamente choque. Não deixe chegar nisso. Tocou, útero não está contraído, precisa fazer medicação para esse útero contrair. E aí, ó, dentro da nossa ambulância a gente não tem. A ocitocina, ela não é medicação para ficar em geladeira, mas ela não aguenta a temperatura da nossa ambulância. Então a gente não tem a ocitocina dentro, tá? Então a gente tem que realmente chegar com mais brevidade no destino final, a maternidade. Os profissionais, vejam, os profissionais envolvidos na assistência ao parto devem estar preparados para reconhecer o efeito adverso e imediatamente executar uma sequência de manobras e atitudes que permitam a sua correção em tempo hábil. Eu não posso ficar assim, diante de uma paciente que está precisando de uma assistência. Vocês não fiquem assim. Como reconhecer o que fazer? Só tem uma palavra para responder isso. Estudando. Eu estava conversando, como é teu nome? Alda? Áurea. Estava conversando com ela, antes de entrar. A gente tem, assim, de enfermeiros. Muitos. Mas muito. Não dá para ser bonzinho. Ah, fulano é bonzinho. Bonzinho é um batendo no outro. Vocês precisam estudar para ser a enfermeira no singular. O enfermeiro. Para quando pensar. E aí, né, veja, não precisa saber de tudo não. Mas do que vocês escolherem. Nossa, 10 minutos, estou terminando. Do que vocês escolherem para a profissão de vocês, vocês precisam tentar ser o melhor. Para que, quando surja qualquer coisa, eu disse a ela, se o seu nome tiver entre os 10 pensados, valeu. Todo o sacrifício de estudo. Então, a gente só ocupa o espaço com o estudo. Eu só desenvolvo um olhar clínico, uma mão. Veja, vou dar um exemplo. Tem um grande colega que na época que eu era estudante, ele era residente. Edson Acioli. O cara é o cara em cardiologia. Enfermeiro. Com toda certeza absoluta, eu nem aposto. O ouvido dele é mais treinado do que o meu. Certamente, um sopro deve passar por mim. Mas eu duvido que os dedinhos deles enxerguem o que o meu enxerga no escuro. Ou seja, precisa calibrar, treinar,
Se vocês não fizerem, vão estar no meio daquele mundo de gente bonzinho. Estuda. Quando a paciente, se a gente tiver uma distócia de ombro, isso eu vivo colocando também para a equipe. O que fazer? É muito simples, não tem muito mistério, tá? Filme não. Ah, tá sendo filmado, é? Tá sendo filmado, é? Rafael? Tá sendo só gravado ou filmado também? Se fosse uma coisa mais íntima aqui, né? Bom, o que é que a gente vai precisar fazer? A cabeça saiu e o ombro não saiu. A gente nunca tá só, nunca. Na pior das hipóteses, eu vou estar a olhar para o lado e vai estar o meu colega que é um condutor, em se pensar num técnico de enfermagem, né? Numa unidade de suporte básico. Então, chegar uma paciente e não sai, normalmente são bebês grandes, mãe diabética, macrosomia, né? A gente vai pegar essa paciente e aí sim eu vou precisar orientar ela, eu vou precisar ampliar a pelve dela. Então eu vou precisar de uma pessoa para segurar uma perna e trazer para um lado. E eu fico só com uma perna, senão eu não consigo fazer direito. E o meu colega vai vir segurar a outra perna e trazer para o outro. Então a gente vai precisar puxar realmente para ampliar a pelve, para ver se esse ombro passa. Na distócia de ombro, uma das principais complicações que a gente tem é lesão de plexo braquial. E aí fica, às vezes, aquele menino com aquele bracinho mais curtinho, que às vezes o pessoal maldoso chama de braço de radiola. Eu não sei nem se vocês sabem o que é radiola. Mas, né? Porque antigamente tinha radiola, hoje não tem mais não. Então, veja como é simples. O ombro não desprendeu. Você vê que na contração, o bebê vai e não consegue sair. Você vai fazer isso, ampliar para desprender isso. E não dá para fazer com o carro andando. Ou você vai fazer na casa, ou você vai encostar a viatura para poder fazer. Tá? Então, na distócia de ombro, que é uma das coisas que pode acontecer, você vai ampliar a pelve, puxando as pernas. E às vezes uma coisa super simples, a pessoa não sabe o que tem que fazer. E aí eu volto para o mesmo slide inicial, que eu tenho que ter isso aqui organizado na minha cabeça e eu vou voltar para a situação de eclâmpsia e de uma parada, que é, eu só vou utilizar o termo de eclâmpsia, na paciente que convulsiona, tá? Gente, não existe DEG mais, não existe mais, não, pelo amor de Deus, não existe DEG. Hoje o diagnóstico é pré-eclâmpsia com sinais, antes ainda era leve e grave. Hoje é pré-eclâmpsia com sinais de gravidade e pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. E aí, de uma paciente com pré-eclâmpsia que ela convulsiona, ela não tem nenhum passado neurológico que leve ela a convulsionar, é que a gente vai chamar assim o nome de eclâmpsia. Então, uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, essa paciente vai estar sulfatando e a gente vai começar uma guerra de braço que é para que ela não convulsione. A gente tem uma missão aí. Por quê? Na hora que ela convulsionou, independente da idade gestacional, vai precisar tirar esse bebê. Acabou, perdemos o jogo. Na eclâmpsia, perdemos o jogo. Acabou-se. Vai precisar nascer, tá? Mas aí você fica ali do lado, espera aquela crise convulsiva passar e vai ser direcionada para o centro obstétrico para poder essa paciente parir. Tá? Por que eu estou apertando? Na parada, coloquem na cabeça.
Lateralize esse útero para a esquerda. Não esqueçam de lateralizar o útero para a esquerda numa PCR, numa gestante. Tem que botar para o lado. Esse útero precisa ser evacuado. Esse bebê precisa sair para a gente salvar a mãe. A prioridade da vida é a vida da mãe. Por mais duro que seja, a prioridade da vida é a da mãe. E uma pergunta para a gente fechar. Supomos, eu vou botar vocês todos na mesma unidade de saúde. Tá todo mundo, vê quanto enfermeiro tem lá. Aí sou eu a paciente. Eu, gestante. Apresentei, entrei numa parada cardíaca. Vocês já sabem, aí estão reanimando. Espero que com pressões efetivas. Lateralizar o meu útero para a esquerda, tá? E aí, o colega chega e traz o DEA. E bota o DEA. Aí o equipamento, ele fala, né? Ele conversa com a gente. Sendo que ele não sabe se ali... Ele não diz. Ele sabe que é uma pessoa, um adulto. Que eu peguei a par de adulto e botei a par de adulto. Ele não sabe se é gestante ou se não é gestante. Então, ele analisa o ritmo e ele diz choque. Aí, tudinho é enfermeiro da mesma unidade para me salvar. Eu queria que vocês não se manifestar, tá? Eu quero saber quem apertaria para chocar, para disparar o choque. Eu estou gestante, uma PCR... Vocês estão reanimando e... Enfim, ó, estou terminando. E o colega trouxe o DEA, botou o DEA. Levanta o braço. Quem dispararia o choque? Não, não é quem. Qualquer pessoa pode, eu estou perguntando. Quem você colocaria, tipo assim, tem indicação, ele está dizendo assim, choque. Chocaria essa paciente? Quem chocaria? Levanta a mão. Levanta. Quem chocaria? Fique em pé. Bora, gente. Quem chocaria? Não, fique em pé. 1, 2, 3, 4, 5. Aí atrás alguém? Tu tá indo embora ou tu chocaria? Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Pode sentar. Quem não chocaria, fique em pé. Quem não chocaria, fique em pé. Pior do que isso é quem nem se levantou. Eu queria dar parabéns aos 4 que chocariam. Pode bater palma. Minha gente, se tem ritmo chocável, é para chocar. Ah, mas o bebê. Choque. Ah, choque. Ah, choque. Pronto. É isso. Não tenham dúvida. Eu sempre me inquieta isso. E todas as vezes que eu faço essa pergunta, a maioria não choca. É triste. Aprenderam? Lateralizem o útero para a esquerda. Massageie, ventile, choque. Para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma de nascer. Obrigada. Bom, liberar para pergunta, claro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Lá. Já vai aí o microfone. Alguém está com o celular?
Você falou que quando uma criança está nascendo e ela coloca, porque acabou, né? Peraí, fala. Como é que é? O bracinho? Sim, então sai primeiro o braço. Pronto. Entenderam a pergunta dela? Quando sai primeiro com o bracinho. Ela existe, ela tem grande chance também de fazer lesão, né? Ela tem. Aí, a gente vai tomar a decisão ali no local, tá? A gente pode puxar o próximo braço, pescar o próximo braço também, e aí ela vai nascer assim, que é o ideal, tá? Colocar para dentro vai ser muito mais difícil. Então, a intenção é de você, com cuidado, tentar, por quê? Veja, pense nisso, feche os olhos e pense no colo uterino. Então, essas manobras, a paciente, ela tende, inclusive, a sangrar mais, tá? Graças a Deus, da mesma forma quando vem com perninha. A intenção é que você traga a segunda perna. Sim, e uma coisa que eu não falei, deixa eu abrir. O bebê que nasce pélvico, ele tem grande chance de fazer, a gente tem que se preocupar mais de cabeça derradeira, ou seja, nasce o corpo e a cabeça fica em bebês prematuros. Por quê? É desproporcional. A cabeça do prematuro, ela é bem maior do que o corpinho. Então, o risco de cabeça derradeira no prematuro que nasce pélvico é maior. E no nascimento, como é que a gente faz? A gente pega esse bebê que nasceu, é um giro. A gente vai pegar ele e vai jogar sobre a barriga. O que a gente quer, a gente não pode correr o risco da cabeça fazer isso. Lá, o corpinho está do lado de fora, certo? Só está isso aqui dentro. A cabeça do bebê, ela tem que ficar assim. Se a cabeça... Eu vou ter que fazer uma outra manobra. Colocar a mão, segurar o mento e fazer isso aqui, ó. Porque senão não nasce. Próximo. Boa tarde. Boa. Eu queria saber, sabemos que tem uma mãe, quando ela está tendo um neném, que no parto ela tem uma câncer. Ela tem um certo tempo para ter essa câncer. Sabemos que se passar muito tempo, essa mãe, vocês, no caso, o médico, um exemplo assim, o enfermeiro, do SAMU, eles têm que fazer o quê? Se, por exemplo, a senhora está no carro do SAMU e acontece isso, a gente deveria fazer o quê? Se a gente, como estudante, estiver trabalhando no SAMU, a gente deveria fazer o quê? Passa muito tempo uma senhora ou uma mulher que deve ter um câncer no carro desse. Pronto. A eclâmpsia é a convulsão. A gente tem dentro da viatura a medicação para evitar essa crise convulsiva, que é a eclâmpsia, que se chama sulfato de magnésio, certo? Então, tanto é que a gente usa, a gente vai sulfatar a paciente. Então, a gente dispõe dentro e o ideal é que ela inicie o sulfato antes de convulsionar. Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é igual a paciente fazer uso de sulfato de magnésio para evitar a eclâmpsia. Então, é uma droga segura, barata e ela previne a eclâmpsia, tá? Então, o sulfato de magnésio. Sendo que a paciente que faz uso, quem tem na sua viatura ou dentro do hospital tem que ter o antídoto dela, que é o gluconato de cálcio. Então, na hora que eu sulfato a paciente, eu tenho que ter na cabeceira do leito, ou seja, dentro da ambulância também, o antídoto, que é o gluconato de cálcio. Então, mas tem uma pergunta, mas em relação à experiência mesmo familiar. Você falou sobre distócia de ombro. Então, na minha família teve uma situação dessa. Foi a minha cunhada, que ela foi trabalhar em parto. E quando chegou lá no salão de parto, para ver o bebê, a minha sobrinha ficou com distócia de ombro. E os médicos falaram, não, fica
tinha que fazer, ele estava puta, ela fazendo muita coisa. A bebê quase morreu com a cabeça bem roxa. E eles fizeram um corte enorme, quase chegou no reto dela. E foi uma situação assim, bem complicada, sabe? Escutaram? Acontece. E a gente consegue bebês grandes demais, a gente sabe que tem um risco grande para distócia de ombro, tá? Então, eu vivenciei isso também dentro de sala de parto e assim, sinalizava, ó, coloque em sala, olha o tamanho, olha o bebê, ó, e fez uma distócia de ombro, né? Na tentativa realmente de investir no parto normal. É uma pena, né? Mas acontece sim. Veja só, ela está dizendo que fraturou clavícula. É isso. A gente precisa mudar a forma de nascer. Minha vida, de verdade mesmo, chega a me arrepio. E a gente, o enfermeiro obstetra, ele está transformando isso. Ele enfrenta, dialogado com a paciente, aí bota na penumbra. Aí chega às vezes, pra que essa frescura? Pá! Aí bota na penumbra de novo, porque isso foi pactuado com a paciente. Mas eles estão aprendendo. A gente está mostrando que está nascendo de forma linda, possível. E tem mais, viu? Tem mais. O enfermeiro empoderado, sabendo, tendo conhecimento e ocupando o seu espaço, eu digo, ela não vai querer parir com nenhum colega médico não, viu? Vai não. Pode ter certeza. Vou abrir um parênteses, não tem nada a ver com isso, 1 minuto só. A gente sabe o que é que a gente está desbravando agora? E a gente não recua nem com a gota. Inserção do DIU pelo enfermeiro. Ontem eu cheguei e fiquei em êxtase. Ontem eu estava lá, inserindo o DIU. Vamos. Eu duvido que tenha um colega, aí no treinamento da semana retrasada, minha gente, bora fazer uma penumbra aqui? A gente inseriu o DIU na penumbra, só faltou o óleo essencial, porque ele tinha levado. Mas são espaços, não tem porquê. E essa história de reserva de mercado, veja que coisa absurda. O colega médico, a gente tinha DIUs vencendo, sendo jogados fora, vencendo, e assim de mulher querendo colocar o DIU. Aí, a colega, ela não se importa que no plantão as enfermeiras obstetras coloquem no pós-parto. Mas, lá no consultório, não quer não. Quer não que a gente coloque não. A técnica. Aí é reserva de mercado, porque ali ela é um procedimento a mais para ela fazer em mim. Mas lá no consultório, são não sei quantos R$1.000 a menos que ele vai botar no bolso. E a gente está ocupando esse espaço, sim. Fácil? É não. Por isso que eu digo para vocês, estudem, desbravem o que vocês querem fazer. E quem vier para a saúde da mulher tem que ser porreta, viu? Porque não venham fazer besteira nesse meio, não. Tá? Porque aqui tem muita gente boa fazendo uma história muito bonita.